Olá, sejam bem-vindos à aula complementar do módulo 2. Então, no módulo 2, nós trabalhamos com a equação do segundo grau. Recordamos, né, que a equação do segundo grau ela nos acompanha desde o ensino fundamental. Então, o que que nós sabemos sobre a equação do segundo grau, né? A equação do segundo grau, ela é uma equação que basicamente ela tem esse formato, é um polinômio de segundo grau, né? E a fórmula de resolução da equação do segundo grau, né, é menos b mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, dividido isso por 2 vezes a. O que está dentro do radical, a gente chama de delta, né? Ou seja, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, certo? Bom, eu posso ainda pegar a minha equação de segundo grau e dividir ela, pegar essa equação aqui e dividir ela pelo valor de A, né? Por esse valor aqui. E aí o que que vai me resultar? Bom, ele vai resultar em A que divide A é 1. 1 vezes x ao quadrado é x ao quadrado. B que divide A é B que divide A. Então vai ficar mais B que divide A vezes x. E C que divide A é C que divide A. Igual a zero. Muito bom. Então, agora, o que que eu tenho, né? O que que eu tenho? Bom, a gente também recordamos lá do ensino fundamental, ou do ensino médio também, que essa parcela aqui, ou seja, esse coeficiente b sobre a gente chama ele de soma, ou seja, menos o valor da soma, ou seja, menos x' mais x duas linhas. E quem é o C sobre A? O C sobre A é o produto, tá? Ou seja, x' vezes o x duas linhas, ou seja, as raízes. A x' é uma raiz, x duas linhas é outra raiz. Então, o B sobre A é menos a soma, ou seja, menos x1, x', x duas linhas, mais x duas linhas, e o P é o x' vezes x duas linhas. Tá. Vamos partir para o problema. Nosso problema, o que que nós temos? Eu tenho P e Q, são raízes desta equação aqui, tá? Então, não tenho x', x duas linhas, eu tenho P e Q. Então, quer dizer o seguinte, que a soma vai ser P mais Q, nesse problema aqui, e o produto vai ser quem? Vai ser P vezes Q. Ok. Vamos olhar para a equação. Bom, o meu A é 1. Ou seja, ele está nesse formato aqui. Então, quando quem acompanha x ao quadrado é 1, eu posso olhar para sobre para o produto. Então, o que que eu tenho aqui? Eu tenho menos 2. O que que eu sei? Que b sobre a, né, é s, é menos s. Então, quer dizer que quem acompanha o valor do x é menos o valor da soma. Então, quanto vai ser o meu valor da soma? Vai ser 2. Então, quer dizer que p mais q é 2. Então, eu conheço quanto é P mais Q. Agora, quem vai ser o P vezes Q? Bom, o P vezes Q é um K. Não conheço o K. Então, né? Então, o meu produto vai ser o K, né? Ou seja, P vezes Q vai ser K. Vou botar P vezes Q vai ser igual ao K. Bom, então essa é uma informação, são informações que a gente tira da equação do segundo grau. O que mais que a gente vai tirar? Ele está dizendo para nós que o k é um número real diferente de zero. Então, se o k é um número real diferente de zero e o k é o produto p vezes q, então quer dizer, isso implica que o p não vai ser zero e o Q também não vai ser zero. Porque se P fosse zero ou Q fosse zero, o K seria zero. Porque qualquer coisa multiplicado por zero é zero, né? E qual é a outra situação que ele dá? Ele dá que 1 sobre P ao quadrado mais
Um sobre Q ao quadrado é igual a 6. Ele dá essa condição aqui que envolve o P e o Q. Bom, o que ele pede, né? Agora ele só apresentou as informações do problema. Mas o que que o problema está pedindo? O problema está pedindo para resolver o produto. Produto de quem? O produto dos possíveis valores de K. Então quer dizer que o K tem vários valores, né? Tem um valor, tem dois valores, três valores, quatro valores, e o produto desses valores é um desses números aqui, né? É um desses números que nós temos aqui, A, B, C, D ou E. Então, vamos lá, vamos descobrir quanto, né, quem são os valores do K. Então, para isso, a gente vai partir exatamente por essa equação, né? Por esta condição aqui, igual a 6. Como é que eu somo uma fração, né? Como é que eu vou fazer uma soma de fração? Para somar uma fração, a gente vai meramente multiplicar os denominadores. Então, P vezes Q, então vai ficar P vezes Q, tudo ao quadrado, né? Então, agora eu vou fazer uma vezes Q ao quadrado, Q ao quadrado, mais P ao quadrado vezes um, P ao quadrado. E isso aqui vai ser igual a 6. Né? O P ao quadrado, que é o quadrado, tá dividindo, passa multiplicando. Então, a minha equação fica Q ao quadrado mais P ao quadrado igual a 6P ao quadrado, que é ao quadrado. Tá. O que que eu posso fazer com isso? Bom, vamos ver. Vou pegar essa minha equação me restou aqui e vou escrever ela aqui. P mais Q ao quadrado mais P ao quadrado igual a 6Q P ao quadrado. O que que eu vou fazer aqui? Bom, eu vou somar 2PQ. Somei 2PQ. Se eu somo 2PQ, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar esse 2PQ. Então, eu vou subtrair esses 2PQ, né? Eu somei, eu vou subtrair, né, o 2PQ. Então, vai ficar menos 2PQ. Por que que eu faço isso? Por que que eu faço isso? Pelo seguinte, por causa do produto notável, né? Então, pelo produto notável, a gente já falou disso no primeiro módulo, vamos falar um pouquinho de novo. Então, se eu tenho A mais B ao quadrado, né? Produto notável. A mais B ao quadrado fica A ao quadrado, mais duas vezes A vezes B, mais B ao quadrado, certo? Se eu trago isso para o... Em vez de A e B, uso P e Q, o que que eu verifico? Né? Que isso aqui nada mais é, né, do que P mais Q elevado ao quadrado. Eu vou ter P mais Q elevado ao quadrado, ou seja, Q mais P ao quadrado, tanto faz. Menos, né? Aqui menos 2PQ igual, né? A 6, vou botar aqui 6, né? QP ao quadrado. Ou PQ ao quadrado, tanto faz. Então, isso aqui me ajuda no quê? Vamos ver o que que isso pode ajudar. Isso ajuda no seguinte: quem que é P mais Q? Né? Quem que é o P mais Q? O P mais Q, se eu olhar no slide anterior, o P mais Q é 2, né? Isso já é uma informação que a gente tinha, que é essa equação, que a equação nos deu, né? Esse valor aqui é a soma P mais Q. Então, isso aqui é 2 ao quadrado, né? Agora, eu tenho menos 2 vezes QP. Bom, QP é o K, né? A gente também já tinha isso no início do problema. E se eu tenho QP ao quadrado, então eu vou ficar com 6K ao quadrado, né? Ou seja, se eu tenho Q
ao quadrado P ao quadrado, isso aqui vai ficar K ao quadrado. E aí, o que que eu tenho? Eu vou ter uma equaçãozinha de segundo grau, né? Se eu vou reorganizar isso aqui, eu vou ficar com 6K ao quadrado. Esse menos 2 aqui, ele passa para o outro lado, vai ficar mais 2. Esse 2 ao quadrado é 4, tá somando, passa para o outro lado, subtraindo. E aí eu tenho uma equaçãozinha de segundo grau. E aí, como é que eu vou resolver essa equaçãozinha de segundo grau? Para resolver uma equaçãozinha simples de segundo grau, eu vou precisar usar a fórmula de Bhaskara, ou a fórmula quadrática, como ela é conhecida no mundo afora. Ou seja, menos b mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, dividido por 2 vezes a. E aí? Bom, quem vai ser o a? O a vai ser o 6, o b vai ser o 2 e o c vai ser o menos 4. Então, vamos colocar todo mundo na fórmula. Quando eu coloco todo mundo na fórmula, eu vou ficar com menos 2 mais ou menos a raiz quadrada de b, que é 2 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 6 vezes o c, que é menos 4 dividido por 2 vezes 6. Aí, né? Beleza. Então, vamos adiante. K é igual a menos 2 mais ou menos 2 ao quadrado é 4. Agora, menos vezes menos é mais. 4 vezes 6 é 24. 24 vezes 4 é 96. Providencial, né? E aqui embaixo deu 12. Então vai ficar menos 2 mais ou menos a raiz quadrada de 100 dividido por 12. E agora, menos 2 mais ou menos a raiz de 100, que é 10, dividido por 12. E aí, então, eu vou ter duas respostas. Um calinha, que vai ser menos 12 mais 10, dividido por 2. E um K, duas linhas, que vai ser menos 2 menos 10, dividido por 12, né? Não 2, dividido por 12. Então, menos 2 mais 10, isso aqui dá 8. 8 sobre 12. 8 que divide 12 fica quanto? Bom, o 8 é 4 vezes 2, né? O 12 é 4 vezes 3. Então, eu posso simplificar o 4 por 4, e aí eu vou ficar com 2 terços. Agora, pelo outro lado, eu vou ficar com menos 2 menos 10, menos 12, dividido por 12. Menos 12 que divide menos 12 dá quanto? Dá menos um. Tá, qual é, o que que eu tenho que marcar? Bom, descobri os valores de K. Posso vir aqui e tenho 2 terços, tenho menos um. Eu marco 2 terços ou marco menos um? Não marco nenhum deles, né? Não é nem a letra C, nem a letra E. Por quê? Porque ele está perguntando o produto dos possíveis valores de K. Quantos são os valores de K? Menos 2 terços. Os valores de K são menos um e 2 terços. Menos um vezes 2 terços é menos 2 terços. Certo? Porque eu estou olhando para o produto dos possíveis valores de K. Quais são os valores de K? Menos um vezes o 2 terços. Menos um vezes 2 terços. Menos 2 terços. Certo? Então, essa é uma questão interessante que exatamente ela lida com essa questão da interpretação também, né? Não é só a matemática, mas tem uma interpretaçãozinha que a gente precisa ter na hora de resolver esse problema, né? Ele é um problema bem legal. Uma situação que eu acho que é importante eu ressaltar, porque a complementação da aula, ela tem por esse objetivo chamar a atenção de fatos que são muito importantes no cálculo, são muito relevantes na hora que a gente for lidar com o cálculo um, né, e que vão aparecer lá com certeza. E uma situação que é muito comum no cálculo
é simplificar frações. E isso é muito importante, né? E simplificar que tipo de frações? Simplificar frações como 3x ao quadrado mais 3x menos 6 dividido isso por 5x ao quadrado mais 15x mais 10, né? Pois é, como é que eu posso simplificar uma fração como essa, né? Isso uma rotina no cálculo. Bom, para eu simplificar uma fração como essa, eu vou precisar lembrar o formato da equação do segundo grau. A equação do segundo grau, né, ela tem esse formato aqui, e ela pode ficar como A vezes x menos o x' vezes x menos o x duas linhas. Então, nós precisamos pegar essas duas equações, esses dois polinômios do segundo grau e fatorar eles. Como eu faço essa fatoração? A partir dessa identidade aqui. Bom, então vamos ver o seguinte: 3x ao quadrado mais 3x menos 6. Quem vai ser o A? O A é 3. Então eu vou ficar com 3 vezes x menos o x', x menos o x duas linhas. Mas como é que eu vou descobrir o x'? E como é que eu vou descobrir o x duas linhas? Bom, eu vou ter que resolver a equação de segundo grau, porque x', x duas linhas, né, são a resposta da Bhaskara, vamos dizer assim, né? Então, como é que ela vai ficar? Bom, então se eu aplicar a equação do segundo grau nesta equação, nesse polinômio, né, se eu fizer 3x ao quadrado mais 3x menos 6 igual a zero, eu vou ter o seguinte, eu vou ficar com menos 3 mais ou menos a raiz quadrada de 3 ao quadrado, que é 9, menos 4 vezes 3, que é 12, e 12 vezes 6 menos 6, que é 72, ou seja, mais 72. Dividido isso por 2 vezes 3, que é 6. Bom, então vai ficar com menos 3, mais ou menos a raiz quadrada de quanto? 9 mais 72, quanto? 81. 81 dividido isso por 6. Então eu vou ficar com menos 3, mais ou menos, raiz de 81 é 9. 9 dividido por 6. Então, menos 3 mais 9, isso aqui dá 6 positivo, dividido por 6. 6 que divide por 6 dá 1. Menos 3 menos 9 dá menos 12. Menos 12 dividido por 6. Menos 12 que divide 6 dá menos 2. Então, o que que acontece? Né? Eu vou ficar com 3 vezes x'. X' é 1. Então, vai ficar x menos 1 vezes x menos 2, né? Por que menos 2? Porque o meu x duas linhas é menos 2, então vai entrar menos 2. Ou seja, vai ficar 3x menos 1 vezes x mais 2, certo? Tá aí. Bom, feito isso, então já fizemos a parte de cima. Agora tem que fazer a parte de baixo. Quando eu vou fazer a parte de baixo, né? Então, resolvido a parte de cima. Agora vou para a parte de baixo. Agora olhando para o denominador. 5x ao quadrado mais 15x mais 10. Então, o que que eu sei? Eu vou ficar com 5 vezes x menos x' vezes x menos x duas linhas. Então, eu vou precisar descobrir quanto é o x' e quanto é o x duas linhas. Como eu vou fazer? X igual. Vamos lá. Menos b, por causa da fórmula de Bhaskara. Resolvendo essa equação do segundo grau, vai ficar menos 15
mais ou menos a raiz quadrada de quanto? 15 ao quadrado é 225. Menos 4 vezes 5 vezes 10. Tudo isso dividido por 2 vezes 5. Agora, eu vou ficar com menos 15. Mais ou menos quem? A raiz quadrada de 225. Menos 4 vezes 5, que é 20. 20 vezes 10 dá 200. Então vai ficar 225 menos 200. Então isso aqui vai ficar 25 sobre 10. E isso aqui vai ficar menos 15, mais ou menos. Raiz de 25 é 5. Divido isso tudo por 10. E aí então vai ficar quanto? Menos 15 mais 5, né? Dá menos 10. Menos 10 dividido por 10. Os 10 que divide 10 dá menos 1. Agora, menos 15 com menos 5 dá menos 20. Menos 20 dividido por 10, menos 2. E aí, então, o que que eu tenho, né? Vamos finalizar aqui. Eu vou ficar com 5 vezes x menos x', ou seja, menos menos 1, então vai ficar mais 1. Vezes x menos menos 2, x mais 2. Então, agora que eu fatorei os polinômios, eu vou retomar a minha fração e vou ah, fazer a simplificação. Então, vamos apagar aqui. Então, feito isso, vamos lá. O que que vai acontecer? O meu numerador ficou quanto? Ficou 3 vezes x menos 1, x mais 2. O meu denominador ficou 5 sobre x mais 1 sobre x mais 2, né? Aqui meu 2 ficou feio. Então, o que que vai acontecer? Eu posso simplificar esse x mais 2 com esse x mais 2. E aí eu vou ficar com quanto? 3 vezes x menos 3 em cima, sobre 5 vezes x dá 5. 5 mais 1 dá 5. Resolvida a simplificação. Então, essa técnica de fatoração, ela é muito importante e vai ser muito requisitada no cálculo 1, certo? É um exercício extra, né, que eu deixo para vocês. Não aparece. Aparecem algumas coisas parecidas nos exercícios, não assim, diretamente, certo? Mas é algo a mais, certo? Tá. Pelo segundo módulo é isso. Nos vemos no terceiro. Até.